amigos e irmãos em todo lugar. Jesus abençoe a vossa vida. Vamos iniciar mais uma das matérias, que é de suma importância para todos nós, a nossa edificação, certo? É também exortação, né? E serve sim de consolação. Amém? Porque a palavra de Deus ela nos acalenta. Amém? Senhor, meu Deus e Pai, te agradeço por essa oportunidade. Jesus, continua conosco. Espírito Santo nos instrui, nos capacita. Que essa palavra, Senhor, que a tua palavra, Senhor, venha, Senhor, trazer todas, Senhor, as respostas que ansiamos e precisamos, Senhor. Porque já temos fé em ti, Senhor. Em teu nome te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos lá. Hoje falaremos sobre a matéria batismo em águas. Tá? Batismo em águas. Né? Por que é necessário batizar-se? Né? O que é batismo? Né? E outras perguntas que temos e vamos assim procurar responder mediante a palavra de Deus. Amém? Vamos lá. Para iniciarmos, eu quero aqui falar sobre o processo do batismo, né? O batismo é necessário, tá? Porque é uma publicação da sua fé, tá bom? Ah, Sidney, eu me converti, né? Entreguei minha vida a Cristo há 10 anos. Não me batizei ainda. Olha, desculpa, tá errado, tá? Se você entregou a vida a Cristo e faz 10 anos, meu amigo, se Jesus viesse, você ficaria, porque a Bíblia é clara em dizer: aquele que crê e for batizado será salvo. Esse termo crer, ele vem da fé. E fé é amizade. E quem é amigo de verdade, ele faz tudo pelo seu amigo. Sim ou não? Até porque essa palavra, né, o termo amigo, vem da palavra amor. E se nós estamos entranhados em amor em Cristo, nós fazemos tudo que Ele nos manda. Tá certo? Então, é necessário que você vá, né, tomar orientações do seu líder, do seu pastor, onde você está congregando, para que você seja assim batizado e cumprir o mandamento de Jesus. Até agora estava em desordem, tá? Estava em desordem, né? É tão forte esse termo que Jesus falou assim: aquele que crê e for batizado será salvo. Porém, aquele que não crê já está condenado. Ou seja, a pessoa não batizou porque não creu, certo? Não, mas eu estava lá, eu me simpatizo com a música, com a palavra, eu estou envolvido, mas estava em falta, tá bom? Porque o batismo ele é um comprovante mediante o céu e o inferno que você é de Jesus. Amém? Se eu creio, eu faço, ok? E não faço porque creio, ou não faço para crer. Eu, eu faço, né, porque creio, certo? Agora, crer porque faz não dá certo, porque a salvação não está nas minhas obras, não é mérito meu, certo? Ainda que a pessoa diga assim: não, eu vou para a igreja, eu vou lá fazer as coisas, depois eu vou ver se eu creio. Não dá certo. Primeiro, cresce para a justiça. Cresce para a justiça. Amém? Então, se qualquer tipo de denominação, religião aí, que dizer assim: não, nós andamos mediante a lei, o cumprimento e por isso somos salvos, tá errado, viu? Tá errado, porque a fé, a salvação é pela fé.
Amém? O primeiro homem, o pai da fé, né? Quando Deus chamou ele, ele creu. E quando ele saiu do lugar, Deus imputou isso por justiça. Por quê? Porque ele fez porque creu na palavra do Senhor. Amém? Bem, o batismo em águas, querido, é uma das ordenanças bíblicas destinada à igreja. Tá? Vamos começar. Marcos 16:16. Marcos 16:16. Vamos lá. Tá bom? É uma ordenança, é um mandamento, é uma ordem. Você vai desacatar, você vai desobedecer uma ordem? Entendeu aí? Vamos lá. Diz assim: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Ele não falou porque não é batizado é condenado, né? Mas fala porque não crê. Por quê? Se creu e for batizado, é salvo. Aquele que diz que crê e não ser batizado, já está também neste grupo aqui, está condenado, né? Segundo Jesus mesmo está nos explicando. Amém? Tá certo? Então, através do qual, né, do batismo, o novo crente confessa pública e conscientemente a sua decisão em sujeitar-se a uma vida de obediência a Cristo, bem como integrar-se definitivamente ao seio de uma comunidade evangélica, tornando membro efetivo da igreja local. Bom, querido, aqui é uma posição do escritor, tá? Tornando-se membro da igreja local, isso não existe, tá? A instituição ela não tem poder nenhum, não tem, ela não tem nenhuma parte na salvação, tá bom? A instituição não. Agora, a comunidade local em Cristo, que é a comunidade local onde você estiver, né? Vamos dizer, a igreja que você está alocada, vamos dizer, a instituição lá dentro da igreja. Então, é bom que você se integre aos procedimentos daquele local, certo? Entendendo que, certo? Que a igreja de Jesus é um órgão distinto, tá bom? Distinto que anda, né, orientado, né, por meio da santa e preciosa palavra de Deus. Por quê? A igreja de Jesus é onde estiver dois ou três. É um povo, né, que ele vem vencendo barreiras desde Jerusalém, certo? Aí eu te pergunto, como que era o nome da instituição que nasceu lá em Jerusalém? Entendeu? Temos que entender bem, tá? Agora, é preciso estar lá? Olha, eu oriento que sim, certo? Porque é bom você estar unido com a igreja de Jesus lá dentro, certo? E obedecendo ali, certo? Aos procedimentos daquela instituição que está ali, entendendo que uma coisa não interfere na outra. Amém? Vamos dar continuação? Bem, determinações bíblicas sobre o batismo. Tá? O batismo não salva. O batismo em si, como eu já falei, ele não salva. Tá? Quem salva é Jesus mediante a fé. Ok? Como eu falei que se eu não creio e me batizo, não salva. Tá bom? Como também eu crer só e não me batizar, né? Me batizar, né? Também falta o batismo, né? Agora, vamos pegar uma questão, uma exceção, né? O ladrão da cruz precisou se batizar? Não, porque já estava no seu último momento ali. É um caso separado, tá? Por quê? Porque ele não teve tempo. Agora, aquele que tem tempo de se batizar, se não se batiza, lhe falta, tá bom?
Então como é que chama? O batismo foi omitido desse plano. Vamos observar aqui, ó. João 3,16. João 3,16 nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tá? Então ele não está inserido aqui dentro. Então, ou seja, porque tem coisas que a Bíblia ela faz ela faz resumos, tá? Resumos. Mas dentro da salvação, nós observamos que tem muitas coisas, vamos dizer. Né? Como falei ontem, é da regeneração, da adoção, da eleição, né? E tantas outras colunas dentro da salvação. Amém? Então vamos lá. Que a Bíblia que ela trabalha com a praticidade. O Espírito Santo ele é prático, tá? Ele é prático, ou seja, é a praticidade do Espírito Santo. Então ele faz resumos, certo? Para não ficar dando muitos rodeios. Agora, no mesmo livro, João 5,24, vamos lá. 5,24, nos diz assim: na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não estará, ou melhor, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Olha aí. Amém? Então você vê que existe aqui, nós não vê o nome batismo, mas sempre, primeiramente, o crer, como eu já falei desde o início. Tá? Agora, 4 e 12 de Atos, vai nos dizer assim, 4:12 de Atos. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Só fala da fé. Ok? Então, como falei, mais uma vez, e sendo redundante, existe aqui a praticidade, mas o batismo está inserido dentro do crer. Amém? É como um avião. Tem que ter a asa do crer e a asa do batismo. Uma coisa não exclui a outra. Ok? Vamos lá. Agora, nós sabemos que o batismo, com tudo isso, ele é o quê? Ele é importante. Né? Vejamos aqui o que Jesus falou em Mateus 3:13 a 16. Mateus 3:16. 13 a 16. Olha o que Jesus fala. Vamos pôr aqui na NVI. Diz assim: então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixe assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus, olha ele aí, o Espírito Santo, descendo como pomba, e pousando sobre ele. Tá bom? Então ele fez questão de ser batizado. Para quê? Para cumprir a justiça de Deus. Tá? O que é justiça, que eu já expliquei? É retidão, é viver de modo justo, ou seja, cumprir a justiça é cumprir aquilo que é justo, aquilo que é reto. Então era necessário que ele se batizasse para nos dar o exemplo, tá? O exemplo, ok? Não que Jesus tinha pecado. Jesus não pecou e não tem pecado, porque ele é puro e santo. Amém? Aí aqui vemos que ele foi batizado aos 30 anos, Marcos 1:9. Vamos ver Marcos 1:9. O nosso Cristo foi batizado aos 30 anos de idade. Marcos 1, versículo 9.
Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré, da Galileia, e foi batizado por João no Jordão. Né? Lucas 3:23. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou seu ministério. Ele era considerado filho de José, filho de Eli. Ok? Servindo-se assim de base, né, para não batizar crianças nem pessoas que não têm consciência. Ou seja, tem que discernir o corpo do Senhor. No caso, uma pessoa muito debilitada, um problema muito sério, alguém deve responder pela pessoa, né? Existem casos e casos, né? Existem casos e casos, né? Como a gente sabe que já teve questões difíceis, né? Já estivemos em hospitais, no caso, fazendo trabalho de capelão, de capelania, né? E lá no hospital, nós sabemos que para a pessoa só recebe a Cristo, né? Biblicamente falando, se ela confessar, né? Com a sua boca, certo? Olha aí. Com a sua boca, né? Os seus pecados ao Senhor Jesus, certo? E com o coração crer. Agora, imagine que as pessoas que estão sedadas, se desligar as máquinas, morrem, certo? Não consegue falar, não consegue mais reagir, certo? De forma alguma. E aí, o que fazer? Né? E tivemos em duas situações que eu me lembro, né? Que pessoas que não conseguiam mais, né, interagir com a gente, né, com nós vivos, né? E se desligasse a máquina ela iria morrer. E aí oramos ao Senhor, apresentamos aqui cada ao Senhor, né? E essas duas pessoas demonstraram em ações, em aquilo que a gente falou. Olha, se você crer, mexa o pé, mexa a mão, sabe? E por incrível que pareça, as pessoas, acho que foi 2, foi 3 casos, não mais, foi 3 casos. Foi 3 casos que tivemos assim, né? Eu cheguei, parecia um golfinho em cima da maca. Não é o caso aqui, tá? Para você entender que existem exceções, tá? E até mesmo a pessoa que estava comigo, né? Ela não reconheceu a pessoa, né? E a gente, aí depois de um tempo ele reconhecendo, aí fizemos ali a oração, apresentei ao Senhor, né? E no momento ali que estávamos ali fazendo ali a proposta para a salvação, a pessoa demonstrou em ação e atitude, foi algo assim fenomenal, um negócio assim fora do comum. Só de lembrar eu me emociono, sabe? Porque a pessoa estava nas últimas, era uma pessoa que estava afastada dos caminhos do Senhor, né? E foi triste porque é o que eu já falei, né, meus amigos? A gente não pode brincar com o diabo não brinca com ninguém, tá? Por que quem deve brincar com ele? Vou dar uma voltinha aqui. Quando você dá uma voltinha no mundo, o diabo te pega, tá bom? Porque a fúria do diabo contra nós que somos cristãos é grande, certo? E o diabo usa o quê? Usa os meios que ele tem, a coisa, dinheiro, usa pessoas, né? Usa, se for homem, usa as mulheres, se for mulher, vai usar homem, a prostituição, a bebedice, certo? Tudo que é voltado para, né, degradar o homem, o diabo vai usar. As propostas são belas. O problema é o fim, entendeu? Aí, outra questão que está matando muitas pessoas aí, jogos, é triste, tá? É triste essa situação aí. Tô vendo aí muitos amigos mesmo enrascado aí, né? Entendeu? Ou seja, o diabo em cima dá o nó, mas não ensina a desatar, tá bom? Então vamos dar sequência. Então que essas pessoas receberam a salvação ali mediante certo, por mexer a mão, o pé, né? E aí se pergunta,
mas se elas mexeram, olha, aprove a Deus que eles mexeram, né, e receberam a salvação quando foi ali, né, proposta para eles, tá bom? Então, queridos, vamos dar sequência, porque o assunto é longo. Vamos lá. Glória a Jesus. Isso é assunto para outro momento, outra matéria, tá bom? Então, sabemos que Jesus foi batizado aos 30 anos, ok? Ele sua importância, ok? Agora, eu falei que o batismo, o termo batismo não está inserido nesses versículos centrais, como, né, no 3,16 de João, que Deus amou o mundo de tal maneira, né, também em Atos 4,12, né, onde fala que a nenhum outro nome é dado pelo qual devemos ser salvos, né? E outros textos mais, ou seja, porque existe o que? A praticidade. Agora, dentro da salvação tem esses procedimentos. Amém? Dando sequência aqui, certo? O batismo é uma ordem de Jesus, como já falei, é uma ordem. Bom, se você diz que é cristão e não acata a ordem de Jesus, desculpa, você não é cristão ainda. Amém? Vamos conferir? Mateus 28, 19. Mateus 28, 19. Que nos diz, portanto, quem está falando aqui é Jesus, tá? Pode conferir aí o texto lá em cima. Vamos buscar aqui só para mostrar. Olha só, a grande comissão, tá bom? A grande comissão, deixa eu ver aqui os títulos só para, tá bom? A ressurreição, tal, tá bom? Mas pode pegar nas Bíblias, João Ferreira de Almeida tá aí, tá bom? Que é o próprio Jesus que está nos falando. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, todas e todas, batizando-os, em nome do Pai, Deus, e do Filho, Jesus, e do Espírito Santo. Então você vê que os três se igualam aqui, pede igualdade. O Espírito Santo é Deus, não é força nem emanação, não. É o próprio Deus. Amém? Ensinando, vamos ler, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos, disse Jesus. Ok? O Espírito Santo estando conosco, Jesus está conosco e Deus está conosco. Porque os três são três pessoas distintas, mas os três são um. Assim como Jesus também. Ele dizia, quem vê a mim, vê o Pai. E quem vê o Espírito Santo, vê Jesus. E assim vice-versa. Porque o Espírito Santo, ele glorifica a Cristo. Porque hoje, nesse tempo da graça, a glorificação, queridos amigos e irmãos, é para o Cristo Jesus. Não devemos glorificar ao Espírito Santo? Sim. Só que a centralidade que você deve adorar hoje é Jesus de Nazaré. Amém? Tá claro? Não vou adorar só o Espírito Santo. Não, olha, não é certo. Não é certo. Mediante a palavra de Deus, não é certo. Certo é você adorar o nome de Jesus, porque o Espírito Santo foi nos enviado para que nós somos cuidados, né, treinados para glorificar ao Senhor da igreja. Quem é o Senhor da igreja, conforme Efésios 5? É Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. O Espírito Santo é Deus para nos preparar para glorificar a Cristo Jesus. Amém? Dando sequência. Marcos 16, 15. Opa. 16, 15. Vamos ver o que diz aqui. E disse-lhes, vão pelo mundo todo. Que ele falou aqui, Jesus. E preguem o Evangelho. O Evangelho é a boa notícia de Jesus. Jesus salva o homem. Jesus transforma o homem. Cura o homem. Liberta o homem. Né? Prepara ele e leva para o céu. Essa é a mensagem de Jesus. Tá bom? De uma forma prática, tá? Mais uma vez aqui. E prega o Evangelho a todas as pessoas. Amém?
Então ele mandou que nós batizássemos, né, todos que crescem em seu nome, no nome precioso de Jesus. Amém? Deixa eu abrir aqui um parênteses. Você sabia que a Bíblia ela é um livro mais para crer do que para fazer? Porque é o seguinte, a Bíblia ela é um livro para crer. Ah, eu vou explicar com A mais B? Sim, a lógica está dentro de Deus, certo? Agora, tem situações, existe muitas situações dentro da Bíblia que não é para você entender. Ou melhor, não é para você, isso mesmo, entender, é para você crer. Entendeu agora? Então as coisas de Deus é mais para você crer do que para você fazer. Então, queridos, se a Bíblia diz assim, olha, Jonas engoliu a baleia, na nossa cabeça diz assim, ó, não dá certo, né? Mas se a Bíblia disse, né, acredite porque Deus está falando. Amém? Então creia, é a palavra de Deus. E ela é inerrante, imutável e não passa. Ok? Glória a Cristo, glória à palavra, que é o próprio Cristo. Tá certo? Então ele mandou que batizasse somente o que cresce no seu nome. Amém? Então a palavra de Deus é um livro para crer. E crendo, você vai fazer, porque aí você vai ver o céu aberto descer sobre você, meu amigo. Isso aí é sem um pingo de dúvida, com toda a certeza do céu. Então, mesmo sendo dispensável para a salvação, indispensável para a salvação, ele é indispensável, o batismo é indispensável para quê? Para que o crente, para que o cristão viva na terra como um membro da igreja a qual ele foi inserido, a igreja de Cristo. Amém? Glória a Jesus. Agora, o exemplo, vamos pegar exemplos aqui da igreja primitiva, querido. Os que aceitavam a palavra, eles eram batizados. Tá bom? Vamos pegar aqui para quebrar os argumentos do diabo. Há uns que dizem aí, não é necessário batizar. Se você não batizar, você não é salvo. Você não é de Jesus. Tá bom? Assim diz Jesus. Olha só. Atos 2, 41. Vamos ver. Os que aceitaram a mensagem de salvação mediante o nome de Jesus foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Glória a Jesus. A palavra de Deus está nos falando, está nos ensinando nesta manhã. Manhã de segunda-feira. Olha aí. Agora, os que receberam a mensagem do diácono Filipe também em Samaria foram batizados. Atos 8:12. Vamos ver. Atos 8:12. Confira na sua Bíblia aí. No entanto, quando Filipe lhes pregou a boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens quanto mulheres. O próprio Simão, que era um mágico da época lá, né, que tentou ali, né, ele tinha a cidade, tá? Ele tinha o respeito da cidade, mas quando ele ouviu a mensagem também ele recebeu essa mensagem, né? Até Simão creu e foi batizado, e seguia Filipe por toda parte, observando, maravilhado, os grandes sinais e milagres que eram realizados. Olha que maravilha. Glória a Jesus. O Espírito Santo é poderoso. Ele é poderoso. Tá bom? E como também o etíope, né? O etíope, né, melhor dizendo, né? O etíope, capítulo 8, versículo 38. Esse capítulo mesmo aqui, ó. Capítulo 38, isso. Isso mesmo. Versículo 38 diz também aqui, ó. Até o etíope, né? Um homem de grande importância, né? Da rainha de Cadás. Quando este ouviu a mensagem, olha só,
Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe, que era o diácono, né, da igreja de Jesus, certo? Filipe e o eunuco, esse etíope, desceram da carruagem, né? Desceram também as águas, ok? Desceram da carruagem também e desceram a água, porque, né, o rio era mais embaixo, e Filipe o batizou. Os gentios de Cesaré também, Atos 10, 48. 10, 48. Certo? Olha lá. Então ordenou que fosse batizado em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Então os irmãos de Cesaré também receberam a palavra e foram batizados em nome de Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até Lídia, tá? No capítulo 16, observamos 16, 14. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Atira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ou seja, toda a sua casa também creram no Evangelho, né? E receberam o batismo, né? E ela nos convidou, dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Era muito comum os irmãos receber, acolher os irmãos. Era muito comum na época, né? Hoje em dia está muito difícil devido, né, a tantos males que acometeu a terra, né? Mas até no Nordeste, até hoje, as pessoas são muito caridosas para receber. Você vai lá com pessoas simples, mas alegres, né? Então, assim a palavra do Senhor entrou no coração de Lídia, e ela com muita alegria, né, recebeu ali a mensagem. E também recebeu os irmãos em sua casa, né? E a sua casa tornou-se uma igreja, né? Lembrando, sem placa. Glória ao nome de Jesus. Tá bom? Agora o carcereiro de Filipos, também, né? Quando Paulo estava ali preso, né? Porque tinha pregado a palavra do Senhor, porque repreendeu um espírito maligno, um demônio de uma moça, né? Que adivinhava as coisas que aconteciam ali, né? Ali em Filipos, né? E porque Paulo fez aquele ato, né, milagroso, né? Ou seja, porque deu paz à cidade, né? Ele mesmo por isso foi condenado. Olha só, ele foi preso, né? Melhor dizendo, foi preso, ele e Silas, né? Estando na prisão, à meia-noite começaram a cantar ao Senhor. De repente, né, Deus mandou um terremoto lá, né? Que o terremoto fez com que as paredes caíssem, né? E não caíssem sobre eles. Olha só que coisa interessante. Deus derrubou todas as paredes da cadeia, porque Paulo estava ali, cantando à meia-noite, né? E o carcereiro, vendo aquele milagre, o carcereiro pegou a espada da sua, né? Tirou da bainha e iria se matar. Porque ele falou assim, pô, agora eu estou frito, os presos vão fugir, eu estou aqui, né? E eu serei morto amanhã de manhã. Mas Paulo falou assim, não, calma, calma, carcereiro, eu não sabia o nome dele. A Bíblia não fala o nome dele. Calma, não tira para ver, calma aí. Ninguém fugiu, todos estão aqui, né? E aí, logicamente, com certeza foram repostos em outra prisão ali próximo, né? E, e o carcereiro, vendo aquele milagre, vendo aquela obra maravilhosa que Deus fez, né? Viu que, né, as autoridades foram feitas por Deus. Então elas deviam obedecer o quê? Andar de uma forma justa, né? Que eu falei, uma injustiça. Então prender Paulo e Silas foi uma injustiça. Então Deus derrubou a cadeia para mostrar que é Ele que manda, é Deus que manda. E aí depois, né, foi lá mandar mensagem lá para as autoridades e quis soltar Paulo e Silas. Paulo e Silas falou assim, não, agora vocês venham aqui e solta a gente. Vocês venham aqui, eu quero ver os seus rostos. Que eu sou cidadão romano também, né? Além de ser cristão, ao Deus do céu, mas eu sou cidadão romano e vocês não devem fazer o que vocês fizeram comigo e com o meu companheiro,
né? E com tantos outros cristãos, com certeza faziam já naquela cidade, mas foram libertos pelo poder do nome de Jesus e, por fim, crendo, a família do carcereiro também foram batizados. Amém? Atos 16, 32 e 33, ok? Também um jovem chamado Crispo, né? Atos 18, 8. 18, 8. Crispo, chefe da sinagoga, era melhor dizendo, ele era o quê? O chefe da sinagoga, né? De muito respeito, né? Um homem de autoridade. Creu no Senhor, ele e toda a sua casa. E dos coríntios que ouviam, muitos criam e eram batizados. Olha que maravilha. A palavra do Senhor, ela chega, não tem autoridade, não tem tamanho, não tem homem, não tem forte. Onde ela chega, ela adentra e faz transformação. E foram batizados. Então, agora, características físicas do batismo. Ele deve ser ministrado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme falei em Mateus 28, 19, certo? Então, ele deve ser um ato também público, certo? Que há testemunhas, né? Deve ser um ato público, como testemunho de fé, né? Vamos conferir? Olha só. Vamos ver. Acho que é Colossenses 1, 2, não vou lembrar agora. Mas vamos para frente, a gente não pode parar. 1, 2. Não. Mas vamos para frente aqui. Mas é um ato público, tá? Tem que haver testemunha. Tem que ser completo, né? Tem que ser uma imersão, tá? Tem que ser completo. Existe o batismo aí, batismo por aspersão, tá? O batismo tem que ser completo. Romanos 6,4. Vamos ver aqui. Romanos 6,4. Diz, portanto, fomos sepultados ou melhor, portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Como já expliquei em outras aulas aqui, né, nós, antes, quando nós andávamos segundo nossas próprias vontades e desejos, nós estávamos mortos para Deus, certo? Para Cristo nós estávamos mortos. Deus não tinha nada com a gente. Nós achávamos que tinha alguma coisa, mas não tinha. Ele mora no meu coração, mas não mora. Quem manda em você, quem manda na sua vida era você, era eu. Como que ele mandava? Como que ele regia a minha vida? Então, enquanto você manda, Jesus não manda. Mas a partir do momento que você reconheceu os seus pecados ao Senhor Jesus, confessou os seus pecados ao Senhor Jesus, recebeu ele na sua vida e passou a fazer a vontade dele, aí agora, através do batismo, há um sepultamento daquela velha natureza. Deus sepulta aquela velha natureza sua, aquele velho homem, certo? E faz ressuscitar um novo homem agora, transformar uma nova criação por meio da morte e ressurreição de Jesus. Por isso que Jesus precisou morrer. Para quê? Para fazer morrer todo o desejo carnal que existe em mim e você. Certo? Desejos desordenados, tá bom? Desordenado. É a desordem. Vamos pegar aqui uma coisa interessante. Alguém perguntou, poxa, mas... vamos falar aqui rapidamente, tá, querido? O sexo é de Deus ou é do diabo? O sexo é de Deus. Foi Deus que criou o sexo. Tá bom? Então, o sexo é de Deus. Agora, a desordem, como é que chama? O descontrole, né? Que é o excesso. Né? Ele pega as pessoas e faz ele pecar no excesso. Ele tem a mulher dele em casa, mas ele quer outras. Ele tem um homem em casa, mas ele quer, sabe, vários. Então, isso é prostituição, entendeu? É desordenança, ou melhor, é um descontrole total, tá bom? Então, o diabo faz você pecar na falta e no excesso. Cuidado. Tá bom, queridos? Então, vamos dar continuação. Continuando. Agora também, olha só, acho que é esse mesmo aqui. Agora foi aqui encontrado. Colossenses 2,12.
Diz assim: isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Já expliquei aqui, né? Nós morremos para Deus, somos sepultados no batismo, somos sepultados na velha natureza e ressuscitamos agora, somos novas criaturas em Cristo, uma nova criação, uma nova ideia de Deus. Você é uma nova ideia de Deus, você é novo. Né? Nunca diga que você é velho, você é nova criatura, você é um novo homem, você é uma nova mulher. Em Cristo Jesus. Aleluia. Então vamos lá, querida. Então, como já falei, é por imersão e simboliza a morte, sepultamento e ressurreição. Morte porque não comungamos mais com o mundo, certo? Ou seja, quando nós fazíamos as coisas do mundo, nós éramos do mundo, certo? E sepultamento quer dizer que o mundo que deixamos, querido, e renunciamos né, ele foi parte da vida velha, passou, já foi. Né? Agora somos uma nova versão. Né? Lembra do celular? A nova versão, você é uma nova versão permanente em Deus, que vai melhorando, melhorando até tornar-se perfeito. Ok? E ressurreição é uma nova vida, né? Que se levanta disposta a sujeitar-se, a obedecer agora toda a vontade de Jesus. Amém? Então o verdadeiro fator do crescimento, cada novo crente que se batiza, querido, é mais um soldado que acrescenta ao exército do Senhor Jesus. Paulo fala, né? Aquele que se alista, né? Ele não milita para si próprio, mas para Cristo. Tá bom? Agora, requisitos básicos para o batismo. O que precisa? Arrependimento. É o arrependimento. A porta do céu se chama arrependimento. Bom, uma vez, eu lembro agora, o Espírito Santo uma vez me tomara, né? Eu numa conversa com a minha filha, a menorzinha, inclusive também o nome dela é Lídia, né? Eu chamo ela de missionária Lídia, né? O que acontece? Eu falando com ela, o Espírito Santo me tomou, né? E fez com que ela entendesse de uma forma simples, né? Como que era chamada a porta do céu, né? Interessante. Inclusive, ele pediu para que ela escrevesse, ela passou a escrever. Né? Foi algo assim maravilhoso, né? E a porta do céu se chama arrependimento. Quem entrar no céu, entre pela porta do arrependimento, que você vai parar lá dentro do reino de Deus e será uma vida próspera em todos os seus âmbitos. Amém? Atos 2:38, já lemos, tá bom? Mas vamos, só para reforçar a tese, vamos pegar aqui, ó. Atos 2:38. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom. O dom é presente, tá? Dom é presente. O dom do Espírito Santo, tá bom? Existe pessoa que tem talento, outros têm dom, tá bom? Quando a gente fala dom, porque é um presente. Quando a gente percebe um dom numa pessoa, porque aquilo ali é algo de Deus e certamente vai, né, trazer uma diferença assim enorme, enorme daquilo que é talento. Talento é saber fazer, né, usando suas técnicas humanas. Mas vamos pegar aqui da música, uma pessoa uma pessoa que tem dom, ela tem talento e ela tem um dom do Espírito Santo. Quando ela canta, ai meu Deus, eu sinto um arrepio. Por quê? É um dom, é um presente de Deus na vida dela. Então, quando ela canta, né, os demônios vão embora, certo? A paz, a tranquilidade, a harmonia, o amor é acrescido. Lembra de Saul? Ele pedia que Davi tocasse. Quando Davi tocava a harpa, os capirotos iam embora. E Saul, o rei, dormia tranquilamente. Meu amigo, você que é paz, receba Jesus em sua vida. Meu Deus, se eu começar a falar muito sobre isso aí, as lágrimas já vêm e já quero parar por aqui. Meu Deus, não, vamos continuar, porque eu quero que vocês também aí tenham muitas bases da palavra de Deus, porque ela nos sustenta. Amém? Glória a Jesus. Então, também requisito para a salvação
Temos aí, ó, em Mateus 3, 1, 2, 5 e 6. Vamos lá? Mateus 3, 1, 2, 5 e 6. Olha só, Mateus 3, primeiro diz, naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Tá? Aí o 5 diz assim, ó, a ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão. E o 6, confessando os seus pecados. Tem que confessar os pecados, querido. Se você não confessar, se você não reconhecer, Provérbios lá diz, aquele que esconde o seu pecado, ele nunca prospera, querido. Aquele que esconde, você que esconde esse galinho seco na sua vida aí, você que esconde essa coisinha velha dentro de você, você nunca vai prosperar. Nunca. Não é eu que estou falando, é Deus que diz, queridos. Meu Deus. Segura aí, meu Deus. Agora, aquele que confessa o seu pecado, Senhor, não é Senhor. Vamos pegar um exemplo aqui? Senhor, um exemplo, tá? Eu sou ladrão, Jesus. Eu sou ladrão, Senhor. Me converte, Jesus. Eu não quero essa vida para mim, Jesus. Jesus, eu roubei A, B, C, D, H. Confessa para Jesus. E com certeza, eu digo você, com certeza absoluta. Porque isso aconteceu comigo. No meu caso, era outro problema que eu tinha. Eu disse, Senhor, aqui está meu corpo, minha alma, meu espírito. Se tu é verdade, eu quero ver o Senhor fazer na minha vida. Quando eu confessei o meu pecado ao Senhor Jesus, ele falou, meu filho, agora chegou onde eu quero chegar. É agora, você abriu a porta do arrependimento. Com certeza eu vou te pôr do lado de dentro do arrependimento. Eita, meu Deus, é vontade de falar agora, meu Jesus. Ande Kasuriamangai. Meu Deus, é muito forte. É a presença do Espírito Santo confirmando aqui. Certo? Confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Queridos, o reino de Deus é algo extraordinário. Glória ao nome de Jesus. Então, queridos, continuando, o batismo é um pré-requisito para a conversão, salvação. Ok? Então, vamos dar continuação. Então, querido, crê em Jesus. Vamos lá. O requisito também é crer em Jesus. Tá bom? Arrependimento. Primeiro, na verdade, a ordem está inversa, mas primeiro é crer, depois é arrependimento. Certo? Porque a pessoa ouviu o evangelho, foi gerada nela a fé, e depois que veio o arrependimento. Esse é o processo correto. Tá bom? Então vamos conferir aqui, ó. Que seria aqui o primeiro passo, tá? Crer para a justiça. Tá bom? Marcos 16, 16. Aquele ali, aquele que foi batizado. Aquele crê e foi batizado. Já falei. Crê primeiro, depois vem o arrependimento, depois vem o desejo de também batizar-se, tá bom? Então, na ordem, o batismo seria o terceiro passo. Porque, vamos pegar um exemplo do etíope. Ele primeiro ouviu o evangelho, depois ele creu no evangelho e depois foi batizado. Amém? Dando continuação. Certo? Então, o batismo é uma questão de consciência, de inteiro coração, tá? Que crê que Jesus Cristo é o Senhor da sua própria vida, da sua vida, né? E não é uma mera filosofia de vida, tá? Jesus, ele é o Senhor. Amém? Aleluia. Então, queridos, devemos assimilar o fundamento da doutrina da palavra de Deus. Antes de ser batizado, os novos convertidos aqui devem ser informados, né, de alguns pontos elementares de fé, né, da fé que ele mesmo abraçou, essa pessoa que abraçou o evangelho, tá bom?
bem como seus principais compromissos para com, certo, a Igreja de Jesus, né? Que a partir desta você é membro do corpo de Jesus. Jesus é o cabeça. O corpo de Cristo somos nós. Certo? Nós usa essa figura de linguagem, vamos dizer assim, para que você entenda que nenhum membro consegue viver fora do corpo de Jesus. Se não tiver ligado no corpo de Jesus, esse membro está decapitado e vai morrer. É como uma brasa fora da fogueira, ela vai apagar. Então ninguém consegue servir a Jesus, ser igreja sozinho. Eu sou igreja, ninguém é igreja. Ninguém é igreja. Agora, todos nós, em particular, somos membros do corpo de Cristo. Nós juntos somos da igreja e somos o corpo de Jesus. Devemos participar. Né? Aquele que não come e bebe, certo? Aquele que não bebe e não come do meu corpo, não tem parte comigo, disse Jesus. Então o batismo requer o quê? Que tenha uma pessoa que instrua aqueles novos iniciantes. Então a Bíblia ela não explica a necessidade de ter, vamos dizer assim, indiretamente um ministrante, mas ela demonstra assim, né, que sempre houve alguém assim na frente, liderando de forma geral. No caso, Jesus explicando o João Batista e tantos outros, né, vemos na sequência Pedro, Filipe e outros mais, né, que vinha se ministrando o batismo depois da conversão, depois que a pessoa creu, tá bom? Mas há uma necessidade que haja uma pessoa, né, diretamente ensinando, explicando sobre o batismo, tá bom? Então é muito importante, é de suma importância, é fundamental, é indispensável, tá bom? Então, e por fim, o batismo ele requer o quê? Que a pessoa, né, faça uma profissão de fé diante da igreja de Jesus, tá bom? Diante da comunidade onde estiver, tá bom? Então, o batismo requer também água, né, que cubra todo o seu corpo para ser imergido na água, tá bom? Não deve ser por aspersão, mas por imersão, tá bom? Total. Como você vai lá na praia, você não mergulha, aquilo ali é uma entrega, você está entregando para o mar. Então entregue a sua vida para Jesus completamente. Não deve ficar nenhuma unha, nenhum fio de cabelo fora. Tem que ser todinho imergido dentro da água, simbolizando o sepultamento. Né? Eu usei agora há pouco, né? Nós sendo postos em cima do altar de Deus, né? Em sacrifício vivo, santo e agradável. Deve queimar até uma unha, não pode ficar fora, tá bom? Então todos que têm se arrependido dos pecados, assistindo o plano da redenção de Jesus, né, e da salvação, né, deve ser informados sobre o que o batismo deve deixar transparecer para o mundo, né, num ato público e consciente do batismo, a sua nova vida em Jesus, tá bom? Vida, firmeza no propósito, tá bom? Com responsabilidade, fidelidade ao Senhor e lealdade, tá bom? Fidelidade e lealdade, tá bom? Por quê? Primeiro, lealdade na mente e no coração. Depois, fidelidade no ato, tá bom? Diário. Jesus te abençoe. Tenha um ótimo dia. Esta é a aula sobre batismo em águas. Compartilhe, queridos. Compartilhe, manda essa mensagem, manda este vídeo para mais pessoas serem aí orientadas, capacitadas para, tá bom? Elas vão crescendo no reino de Deus e de Cristo. Amém? Glória a Cristo, glória a Deus, glória ao Espírito Santo. Forte abraço, queridos. Fiquem na paz.